Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês com séries. Bom, nós analisamos aqui cenas de filmes, cenas de séries, trechos musicais, histórias infantis, histórias bíblicas e muito mais. E bom, hoje nós vamos continuar, como você viu aqui no título dessa aula. Hoje é a aula número 2, a sequência da aula que nós começamos ontem, analisando uma cena da série Friends. Bom, para nós começarmos essa aula, a primeira coisa que eu quero pedir para você é que você deixe seu like aqui embaixo, que você comente o que você achou dessa aula analisando o inglês da vida real com a série Friends. Então, solta o like aí e bora pra aula! Bom, a primeira coisa que eu quero relembrar aqui com vocês é o seguinte. Ontem nós analisamos uma cena da série Friends, a cena em que o Brad Pitt faz uma participação especial na série. E é o seguinte, pra gente relembrar aí o que aconteceu na aula anterior, eu vou executar aqui a cena que nós analisamos na última aula, pra gente começar já atualizados. Pra quem perdeu a aula de ontem, gente, assista, please, a aula tá muito show. E ó, recado muito importante, pra quem ainda não me segue lá no Instagram, esse aqui que tá aqui embaixo, ó, teacher.murilo, lá tem dicas de inglês todos os dias e você pode tirar dúvidas comigo sobre qualquer coisa que você vê nessa aula aqui, qualquer coisa que nós conversarmos, qualquer coisa que eu te ensinar nessa aula, você pode mandar mensagem lá pra mim tirando dúvidas. I'm here to help you on this journey. Estou aqui para te ajudar nessa jornada. Então, para nós começarmos, eu achei justo, achei necessário trazermos a cena de ontem só pra gente revisar, certo? Nós vamos passar a cena de ontem e aí nós vamos analisar uma nova cena, ok? Nós não vamos estudar a mesma cena, tá? Eu vou passar essa cena aqui de ontem com legendas em inglês pra quem aí perdeu a aula de ontem, né? Eu vou passar aqui agora, nesse exato momento, a cena que nós analisamos ontem, porque a cena que nós vamos analisar hoje, ela é continuação dessa cena. Então, eu quero que vocês estejam atualizados na cena que nós vamos estudar hoje. Olha só, vamos lá. Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Gonna give me a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming great. I love Ross. Oh, good. And Rachel Green too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no. É isso aí, people! Essa foi a aula de ontem. O personagem Will chegou ali naquele ambiente e ele acabou revelando que ele odiava a Rachel Green e que ele estava esperando aí o Ross. Como vocês podem ver, o início dessa cena que nós vamos analisar hoje, o Ross, a Rachel acabam de chegar ali na cozinha e tem aquele momento ali, né, que ele tá expressando o ódio que ele sentia pela Rachel. E para nós começarmos essa aula, people, olha, uma pergunta que muita gente me faz. Como fazer para estudar inglês com filmes e séries da melhor forma possível, através dessas aulas ou fora dessas aulas? Primeiramente, entenda o seguinte.
qualquer palavra que você grava dentro do inglês a longo prazo precisa de muita repetição para você se acostumar com isso. Então a primeira dica que eu dou para você aqui, sobre cada palavra, cada frase, cada expressão que nós vamos analisar nessa aula de hoje, eu gostaria que você anotasse, escrevesse, printasse, transcrevesse para o seu caderno, que você, de certo modo, utilizasse isso como uma extração, que você extraísse as palavras aqui da cena e você não focasse apenas em, eu só quero entender o que eles estão falando. Não, eu quero que você realmente mergulhe nessa cena comigo e eu quero que você saia daqui o seguinte, com esse pensamento, eu quero utilizar todas as palavras que eu aprendi nesta cena desta aula de hoje. Como vocês viram, o título aqui é Inglês da Vida Real com Friends. O foco aqui é realmente estudarmos um vocabulário do dia a dia, com palavras do cotidiano, expressões do dia a dia. Nós falamos aqui na aula de ontem, né, há muitas expressões, há muitas contrações, abreviações, coisas que a gente fica aqui até analisando com mais detalhes, porque algumas palavras, algumas frases a gente não consegue traduzir ao pé da letra, e aí a gente precisa fazer certas adaptações para entender aí o sentido que os personagens querem passar em cada frase. Então, você que ainda não deixou o seu like, eu sei, eu já pedi isso aqui várias vezes, mas é porque você fazendo isso, você me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Então, solta o like aí. E é o seguinte, eu vou executar essa cena de hoje, a partir de agora, primeiramente sem legenda, certo? Então eu gostaria que você, nesse momento, pegasse o seu caderno, pegasse o seu bloco de notas e vamos assistir essa cena de hoje sem legenda alguma. Agora, coloca o fone de ouvido, aumenta o som aí da televisão, do computador. Eu quero que você preste atenção e identifique tudo o que você consegue entender dessa cena. Eu gostaria que vocês interagissem aqui no chat ao vivo. Gostaria que vocês escrevessem aqui de 0 a 10 o quanto que vocês conseguem entender dessa cena. Então eu vou dar o play aqui em 3, 2, 1 e... Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town? Hi. Hey, sweetie. Oh, good. There you go. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. It's just, God, I hate her, Ross. I hate her. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My two greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow, he's really got that sexy smoldering thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Okay, dinner's ready. Hi, Will, right? Right. Right. Hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet? I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? You were unbelievable. Thank you. É isso aí, people. Olha, gente, a cena que nós analisamos ontem, ela tinha 1 minuto e meio.
1 minuto e 38 segundos, para ser mais específico. Esta cena de hoje, ela tem 2 minutos e 26 segundos, ou seja, ela é 1 minuto a mais do que a cena de ontem. Bom, eu vou fazer aqui a mesma promessa que eu fiz na última aula. O objetivo aqui é que você saia dessa aula hoje entendendo absolutamente tudo o que eles disseram nesta cena. Lembrando, você precisa realmente assistir às vezes mais de uma vez para assimilar, tá? Aqui nessa cena pode ser que tenham mais de 30, 40 palavras que você não conheça. Não adianta, você não vai aprender tudo isso em um dia e em menos de 1 hora. É importantíssimo que você transcreva essas palavras para o seu caderno, que você anote os sentidos das expressões que nós vamos falar aqui. E bom, para nós facilitarmos essa análise, eu vou executar mais uma vez esta cena sem legendas, ok? Nós vamos assistir mais uma vez. Eu gostaria que você prestasse atenção, que você realmente escrevesse aqui. Se agora, assistindo mais uma vez, ficou um pouco mais claro de entender o que eles estão dizendo. Comente aí no chat ao vivo. Vamos lá. Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Yeah. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town? Hi. Hey, sweetie. Oh, good. There you go. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. It's just, God, I hate her, Ross. I hate her. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My 2 greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow, he's really got that sexy smoldering thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Okay, dinner's ready. Hi, Will, right? Right. Right. Hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet? I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? You were unbelievable. Thank you. Alright, everybody! Agora, como de costume, nós vamos analisar frase por frase. Mas antes de nós analisarmos frase por frase, nós vamos assistir agora esta cena inteira com legendas em inglês, ok? Agora você vai perceber se com legendas em inglês ficou mais clara a sua compreensão. Então, bora lá, com legendas em inglês agora. Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Yeah. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town?
good. There you go. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. It's just, God, I hate her, Ross. I hate her. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My two greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow, he's really got that sexy smoldering thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Okay, dinner's ready. Hi, Will, right? Right. Right. Hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet? I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? You were unbelievable. Thank you. É isso aí! Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Pessoal, eu gostaria que vocês escrevessem, tá? Todas as palavras novas que você aprender nesta aula de hoje. Você quer extrair o máximo disso aqui? Transcreva tudo. E outra, um outro detalhe que eu sempre falo, não fique apenas no modo telespectador, apenas assistindo eu aqui falar essas palavras. Repita também, interaja. Quando você digita aqui nos comentários, por exemplo, você está reescrevendo essas frases. Isso ajuda, tá? Isso aqui, de acordo com a programação neurolinguística, quando você escreve absolutamente tudo que você está aprendendo, é um modo a mais de te ajudar a memorizar. Então, vem comigo e bora analisar frase por frase. A primeira coisa que nós temos aqui é o Ross entrando ali pela porta, né? Olha só. Will! Ross! Hey, Bom, ele diz Will, que é o nome do personagem que o Brad Pitt está interpretando, Will, e Ross é ele, né? Will! Ross! Hey, E aí ele diz o seguinte, preste muita atenção, tá? Porque nós vamos analisar aqui frase por frase, e realmente as falas elas são um pouco bem interligadas uma na outra, mas nós vamos pausar aqui o máximo possível para a gente entender absolutamente todas as palavras dessa cena. Então vamos lá. Olha só a primeira frase. came! Man, you look incredible! Vou executar de novo, hein? Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Vamos lá. A primeira frase, a frase do Ross, ele diz o seguinte. Hey, you came. Nós falamos na aula de ontem que came é o passado de come, o verbo vir. Nós até escrevemos aqui, né? Come, came, é o verbo vir. Então, ele está dizendo, hey, você veio. Man, you look incredible. Ele está dizendo, cara, você tá incrível, você parece incrível. Nós falamos aqui também ontem do look, se referindo à aparência, né? Quando você fala you look incredible, you look great. Nós falamos aqui da outra expressão que é you look stunning. Você está dizendo, falando sobre a aparência da pessoa. Pelo que entendemos aqui desse contexto, o Will tinha uma aparência muito diferente. Na aula anterior, nós falamos lá que ele tinha até 150 libras de peso a mais do que ele tem agora. Então, ele realmente ficou em forma, ficou fit, começou a comer alimentos saudáveis, né? E aqui, o primeiro elogio do Ross é you look incredible. Você tá incrível, você aparenta incrível, né? Você, né, falando da aparência do Will mesmo, né? Cara, você tá incrível. Man, you look incredible. E eu gostaria que vocês aqui escrevessem no chat ao vivo, enquanto a gente vai aqui projetando frase por frase, que você tentasse traduzir aquilo que você entende de cada frase, tá? Mesmo que eu só entendo uma palavra do que eles citaram. Eu entendo só 2, 3 palavras, não tem problema. Escreva aqui nos comentários aquilo que você consegue entender de cada frase que a gente vai analisar aqui, ok?
Então essa foi a primeira, certo? Como que nós podemos adaptar? Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hey, você veio, cara, você tá incrível. Hot stuff! E aí, o Ross diz essa expressão aqui, ó, hot stuff. Bom, as expressões na aula de hoje começaram cedo, né? Logo no início temos essa expressão, hot stuff. Se você traduzir ao pé da letra, vai significar coisa quente, assunto picante, algo quente, né? Nós sabemos que hot, no contexto de aparência, né? Fala de alguém atrativo, sexualmente falando também. Tanto que quando ele fala hot stuff, ele percebe que foi esquisito, né? Falar isso para outro homem. Por isso que ele até repete, né? Tipo assim, não acredito que eu falei isso, né? Olha só que interessante o jeito que ele repete essa frase. Eu vou voltar aqui para nós ouvirmos as duas. Hot stuff! Hot stuff? Ele fala hot stuff. Depois ele fala hot stuff? Né? Tipo, ele mesmo não acredita que ele disse aquilo. Como é que a gente pode adaptar isso, gente? Vai lá. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui como que a gente pode adaptar hot stuff. Vamos lá. Eu diria algo como coisa gostosa, algo do tipo, né? O uso que a gente faz da palavra gostoso, gostosa, algo do tipo assim, né? A gente traduz no inglês para hot. É muito comum ser usado hot para você realmente dizer que a pessoa é atrativa sexualmente. Só que é um termo do inglês, tá bom, gente? Nem sempre hot quer dizer quente, né? Você não vai traduzir isso aqui pra coisa quente, né? Vai ficar esquisito. Mas, voltando aí então, pra gente reescutar. Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? Seguindo adiante. It's good to see you, man. Yeah. Bom, a frase do Will. It's good to see you, man. It's good to see you, man. Escrevam aí no chat como que vocês traduziriam essa frase. It's good to see you, man. Entenda uma coisa aqui. Na primeira frase aqui, ele citou man, you look incredible. Esse man não significa homem nessa frase. Nós falamos sobre isso também na aula passada. Man aqui é utilizado como uma gíria, né? Cara, é muito normal isso entre amigos, tá? Então vamos lá. Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. É bom ver você. Ou é bom te ver. It's good, é bom. To see, ver. You, você. Man, cara, é bom ver você, cara. É bom te ver, cara. Vamos para a próxima frase, olha só. Yeah, you too. Ele diz, yeah, you too. Significa, sim, você também. Yeah, you too. E aí ele começa mais uma frase usando man. Preste muita atenção. Man. So, what are you up to? Preste muita atenção nessa pergunta. Eu deixei até grifado aqui, porque nós vamos analisar essa pergunta dele e vamos adaptar isso aqui também para o português, né, de modo associativo, para você entender como usar essa expressão, essa pergunta, né? Man, so what are you up to? Bom, vamos lá. Ele disse, man, esse so é tipo, então, ele tá gaguejando, tá? Man, what are you up to? Pronuncia comigo aqui essa pergunta. What are you up to? Agora um pouquinho mais rápido. What are you up to? What are you up to? What are you up to? Vamos lá. A primeira coisa é sim, você também. E depois, man, cara. Então, what are you up to? Essa pergunta significa o que você tem feito. Simplesmente isso, o que você tem feito. Essa é o tipo de expressão que você utiliza quando você está há muito tempo sem ver alguém. E aí você quer fazer a pergunta, e aí, o que você tem feito, né? Como tem passado? Você quer saber as novidades naquele espaço de tempo que você esteve ausente da vida da pessoa. Então é o tipo de pergunta que você vai fazer para quando você
passar um tempo ausente, longe da pessoa, e aí você quer saber, e aí, meu, como é que você tá? E aí, quais são as novidades? O que ele tá perguntando aqui é, o que que você tem feito? What are you up to? Essa pergunta, ela pode ser feita com outra estrutura também, usando have been. Ficaria algo como, what have you been up to? Ambos são sinônimos, tá? Para você expressar o que que você tem feito. Ok, people? Então, se vocês entenderam, comente aí. Eu vou mostrar aqui outros exemplos com essa mesma pergunta. What are you up to? Envolvendo o que que você tem feito. Olha só. What are you up to? Oh, just hanging out. So, what are you up to these days? Vocês viram a última pergunta aqui da Phoebe? O que que vocês têm feito, né? O que que você tem feito nesses dias? What are you up to these days? Mais uma vez aí pra você What are you up pensar. to? Oh, just hanging out. So, what are you up to these days? É isso aí. Agora, vamos para a sequência. Você que por acaso está aqui me assistindo, chegou atrasado, não comece daqui. Volte do começo. Nós estamos aqui analisando e nós estamos realmente seguindo adiante. Então, você que chegou atrasado, assista a cena aí inteira primeiro, sem legendas, tá bom? Arrasta a bolinha pra trás aí e bora, desde o começo, tá? Não comece daqui, volte do início. Vamos lá, people. Seguindo adiante, essa pergunta, né? O que que você tem feito? What are you up to? I'm a commodities broker. Ele disse o seguinte, preste muita atenção. I'm a commodities broker. Vamos lá. Quem faz alguma ideia do que essa expressão aí grifada significa? Ó, só para começar. Esse commodities está no plural, certo? O singular termina com TY. Este é um termo que significa mercadorias. Literalmente, mercadorias. Commodities. E depois tem ali broker. Broker você pode traduzir para corretor. Alguém que trabalha com vendas, né? Enfim. Então ele está dizendo um corretor de vendas. Seria algo do tipo, um corretor de mercadorias. Bom, gente, é só para você entender como que você pode adaptar isso dentro do português, ok? Broker, corretor, commodities, você pode traduzir para mercadorias e assim por diante. Então, seguindo adiante, vamos reouvir essa frase novamente. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Uma coisa muito importante aqui em relação à pronúncia, preste atenção. Quando ele fala I'm a, ele junta I'm com a, ficando I'm a commodities broker. I'm a commodities broker. Really? Yeah, that sounds interesting. E aí, o Ross elogia, né, o que ele faz. Really? Pra quem não sabe aí, really significa sério mesmo. Yeah, that sounds interesting. Ele tá dizendo, sim, e aí ele dá uma gaguejada ali, né? Esse that significa isso, certo? Isso se referindo ao emprego dele. Então, isso sounds interesting. Parece interessante. Então, ele tá dizendo aqui, sério? Sim, isso parece interessante, né? É uma fala realmente de cotidiano, tá? Por isso que tem essas gaguejadas, essas enroscadas, para você realmente entender que isso aqui é um tipo de vocabulário do dia a dia. Quem aqui nos acompanha nas aulas com filmes e séries, vocês sabem que dificilmente a gente encontra uma cena com vocabulário da vida real, do inglês do dia a dia. Dificilmente nós encontramos esse tipo de coisa, né? O cara falando esse tipo de coisa é muito comum dentro dessa série. Por isso que nós recomendamos tanto você estudar com ela, porque ela realmente mergulha muito no vocabulário do dia a dia. Vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui 5 segundos atrás para nós pegarmos aí esse contexto da conversa. Bora lá. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah, that sounds interesting. Bom, ele falou, isso parece interessante. E aí, o Will, né, diz o seguinte. Yeah, it's not. Sim, não é. Né? Seria algo do tipo. Não é não. Seria algo assim, né?
Ele tá afirmando e negando ao mesmo tempo. Então seria algo como, sim, não é não. Não é não. Algo do tipo, ok, people? Então, adaptem aí da melhor maneira, né? Associem ao português da melhor maneira que você diria essa frase. Seguindo adiante. But I'm rich and thin. But I'm rich and thin. Quem aí entende o que ele disse nessa frase? But I'm rich and thin. Uma coisa muito importante aqui que eu sempre falo, acho que todas as aulas eu falo sobre isso, né? Toda vez que uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, você vai unificar, né, a pronúncia conectada. E ao invés de você falar but I'm, você vai falar but I'm. But I'm rich and thin. O que ele está dizendo aqui, people? Comente aí no chat ao vivo. Para quem não sabe, rich significa rico e thin significa magro. Então ele fala, mas eu tô rico e magro. Bom, levando em consideração que verbo to be, né, aquele I'm, significa eu sou, mas também significa eu estou. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão traduzir? Porque é uma opção. Você pode traduzir como eu estou rico e magro ou eu sou rico e magro. E aí? Comentem aí. Nesse caso, eu acredito que eu traduziria para eu estou, porque é um estado, né? É uma situação que ele está atualmente. Ele não era magro, ao que a série indica, né? Enfim, fica aí a opção para você traduzir. But I'm rich and thin. Mas eu sou rico e magro. Eu estou rico e magro. Seguindo. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since... Vamos lá, gente. Preste muita atenção aqui, ó. A frase dele foi: Man, I don't think I've seen you since... Bom, ele tá dizendo assim, ó. Cara, eu não acho que eu tenho te visto. I've seen. Lembrando que I've seen é uma contração de I have seen. Significa eu tenho visto, ao pé da letra, tá? E depois tem you. Eu tenho visto você. Você pode adaptar para eu tenho te visto. E aquele since significa desde. Então, o que ele tá dizendo? Cara, eu não acho, I don't think, uma frase no presente, I don't think. Cara, eu não acho, I don't think I've seen you since. Eu não acho que eu tenho te visto desde... É estranho se expressar assim, né? Mas é como se ele estivesse dizendo no português algo do tipo. Vamos associar, vamos traduzir aqui de modo associativo. É como se ele estivesse dizendo assim: cara, eu acho que eu não te vejo desde... E aí ele tá gaguejando, tentando lembrar. Desde quando? Vamos seguir adiante pra gente entender melhor essa frase completa. It's Lance Davis's graduation party. Bom, aí ele lembra de uma festa de formatura. Então, ó, fica aí a curiosidade. Graduation, graduação, formatura. Quando você fala graduation party significa festa de graduação, né? Festa de formatura. E temos ali um nome e o sobrenome, Lance Davis. Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó. Quando no inglês nós citamos o nome de alguém com um S no final, indica o quê? Que aquilo está se referindo à posse. Então, é a festa que pertencia a Lance Davis. É isso. Então, a festa de formatura de Lance Davis. Aquele Lance Davis ali, ó. Ele tem um apóstrofo depois do S. Por que tá depois do S? E não antes, né? Geralmente a gente vê, eu já dei alguns exemplos aqui de possessivo, e nós já vimos isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Por exemplo, se eu quero falar assim, aula do Murilo, seria Murilo's class. Desse jeito. Por que que aqui na cena, aquele apóstrofo tá depois do S? Eu não havia reparado nisso, mas agora que eu parei para notar aqui que o apóstrofo está depois do S. O que significa o quê, gente? Preste muita atenção. O que significa que aquele S, ele não indica posse. Aquele S faz parte do nome. O nome é Davis. Então, você não vai acrescentar outro S. Você só coloca o apóstrofo. Olha aí a curiosidade.
Ao invés de você falar assim, ó, Davis, com 2 S assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ao invés de você falar assim, ó. Não, o que você faz? Você não precisa colocar um S, você só coloca só o apóstrofo e deixa vazio. Então, quando você vê isso aqui, ó, o nome de alguém com um apóstrofo no final e não tiver nenhum S depois, né, que comumente teria, você precisa entender que é porque o S que está ali já faz parte do nome, né? Não é Dave, é Davis. Então, Lance Davis Graduation Party. Então, a primeira coisa que ele disse aqui, vamos voltar aqui um pouco. A primeira coisa que ele disse é, cara, eu não acho que eu tenho te visto desde... Nós falamos aqui, né? O modo que nós vamos adaptar isso aqui, a tradução associativa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Cara, eu acho que eu não tenho te visto desde... E aí, ele lembra. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. Então, a festa de formatura, de graduação de Lance Davis. E aí... O Will confirma, né, com aquela empolgação, aparentemente parece que a festa foi muito boa. That was such a fun night. E aí ele diz o seguinte, that was such a fun night. Gente, preste muita atenção aqui, ó. Quando ele começa dizendo that was, ele tá dizendo aquela foi, se referindo à festa, certo? Então aquela foi, e aí ele cita o seguinte, a such fun. Aliás, a such fun não. Such a fun. That was such a fun. Escrevam aí o que vocês acham que significa esta frase. E no final ele diz night. Eu acho muito interessante porque na hora que ele pronuncia night, ele não pronuncia com T. Ele não fala night, ele fala night. Rindo, né? Ou seja, bem-vindos ao inglês da vida real. That was such a fun night. Ele está dizendo, foi uma noite tão divertida. Aquele such a fun night, aqui such está elevando, né? Foi uma noite tão divertida, né? Tão legal. Então, lembre-se, fun se refere a diversão, tá? Então, that was such a fun night. Ele está dizendo, aquela foi uma noite tão divertida, né? Enfim, vamos lá, reouvir essa frase de novo. Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. That was such a fun night. Aquela foi uma noite muito divertida. Tão divertida. It would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Olha só essa frase, preste muita atenção, porque aqui nós temos alguns detalhes importantes para nós analisarmos, gramaticalmente falando. Primeira palavra que nós temos é yeah. Confirmando uma frase positiva, né? Yeah. It would have been good. Na aula de ontem, eu até mostrei aqui alguns exemplos dessa contração. Would have. Would have. Você pode pronunciar would have ou woulda. Woulda. Na prática, numa fala rápida, com as palavras conectadas, é muito comum você ver essa contração como woulda. Woulda. It would have been good. It would have been good. Vamos lá, o que significa? Vamos traduzir esse primeiro trecho. It would. Ali é uma abreviação de have been, tá? Só para fixar. Então, it would have been significa teria sido. Só isso, teria sido. O been tá na terceira forma ali do verbo to be, né? O verbo sido ou estado. Nesse caso é sido. Good, bom. Então, quando ele diz it would have been good, teria sido bom. Grava isso aí, tá? Na aula de ontem, eu mostrei aqui alguns exemplos falando sobre essa contração de would have. Quem aí lembra que eu falei sobre isso? Eu falei sobre dois modos de contração que existem dentro do inglês, que é o would have, que fica would have ou woulda, de modo mais abreviado na pronúncia, né? Woulda. E também falei sobre o should. O should have, você pode abreviar para should have ou shoulda. Olha só esses exemplos. That would have been cool. I mean, I should have seen it. Vocês perceberam que não tem som de V nessas frases, né? Vou rodar de novo aqui, ó. That would have been cool. I mean, I should have seen it. Nestas cenas você vê claramente woulda e shoulda. Fica aí então
um pouco do inglês da vida real para você não ficar preocupado com regras e focar no modo associativo. Please, não fique complicando as coisas. Se ele falou assim, então também fala desse jeito para você não ficar tão preocupado. Às vezes, eu preciso falar certinho, redondinho. Os próprios atores, os próprios personagens, os próprios nativos não fazem uso da gramática o tempo todo, igual a gente, né? A gente fala errado muitas vezes, ainda assim, tá tudo bem, né? Faz parte da comunicação, a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Quando você quer falar 100% correto, você tá sendo uma pessoa completamente diferente do normal. No normal as pessoas falam errado, elas omitem auxiliares, como nós falamos na aula de ontem, elas omitem do muitas vezes, omite auxiliar no começo da frase, faz esse tipo de contração na fala. Enfim, é importante você estar habituado com isso, tá? Porque numa conversa da vida real é isso que você vai lidar. Nessa frase, yeah, it would have been good, teria sido bom, if we had, se nós tivéssemos, if we had, se nós tivéssemos. E aí ele cita o verbo get na terceira forma. Para quem não sabe, get, presente, got, passado, gotten, terceira forma, né? A terceira forma é o passado particípio. Enfim, esse gotten in significa entrado. Literalmente entrado. Quando você fala get in, é o ato de você entrar em um ambiente, entrar numa festa, por exemplo. Nesse caso, ele está dizendo isso no passado, no past perfect, porque ele está usando had. Então, if we had gotten, se nós tivéssemos, é algo que não aconteceu, mas se nós tivéssemos entrado, but still real fun. But significa mas, still ainda, real, mesmo, fun, divertido. Então, mas ainda foi realmente divertido, né? Esse real fun, como é que você pode traduzir? Diversão real, ao pé da letra? Bom, você pode dizer, mas ainda uma diversão real, né? Uma diversão de verdade, uma diversão mesmo. Você pode adaptar para várias formas. Escrevam aí nos comentários como que vocês adaptariam essa frase inteira. Escreve aí pra gente seguir junto. Ok, people? Pra quem chegou atrasado aí, nós analisamos até agora os primeiros 35 segundos dessa cena. Essa cena inteira ela tem 2 minutos e meio. Então, volta aí no começo e acompanha a aula toda, ok? Bora lá, people! Seguindo adiante, vou rodar aqui essa frase novamente. Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Vocês perceberam a velocidade que ele fala isso aqui, né? Eu vou rodar aqui mais de uma vez para vocês prestarem atenção em como que ele pronuncia tudo, ok? Eu vou executar aqui várias vezes para você acostumar aí a leitura e tentar entender também ouvindo, ok? Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. It would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Alright, people. Vamos para a sequência, então. Ele disse aqui, então, né? Teria sido bom se nós tivéssemos entrado, mas ainda assim a diversão foi boa, né? Foi uma boa diversão, foi uma diversão real, mas ainda assim diversão na certa, diversão real. Vamos para a sequência. Yeah. Ele concordou, certo? Agora entramos nessa frase. Olha só que interessante. Preste muita atenção, tá? God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Vamos lá. Aqui ele utilizou um termo que é o termo lame. Lame é algo que é muito ruim, ok? Algo que é realmente imperfeito, é ruim.
é algo que não é bom, ok? Lame, você vai gravar como algo que não é bom. É como se ele estivesse dizendo aqui, God, esse God significa Deus. Nós usamos esse termo aqui também na aula de ontem, né? Ele iniciou algumas frases dizendo God. Na hora que ele falou que ele odeia a Rachel, ele fala God, I hated her. Ele fala God como um modo de expressão ali no momento, tá? Tipo assim, é como se fosse Deus, eu odeio ela. God, I hated her. Eu odiava ela, né? Que ele fala no passado isso. Mas aqui, gente, quando ele fala God, we were lame back then. Ele tá dizendo, Deus, eu não vou colocar Deus aqui, porque ia ficar estranho falar isso no português, mas como se fosse assim, cara, nós éramos muito ruins. Você vai traduzir lame pra muito ruim, tá? Back then. Esse back then está se referindo ao passado. Como é que você pode adaptar quando você está falando sobre passado? Esse back then você pode traduzir para naquela época, naquele momento, antigamente. Enfim, God, we were passado, certo? Nós éramos, we were lame. Muito ruins. Back then, naquela época. E aí ele faz essa pergunta aqui, ó. Preste muita atenção. Do you remember how into dinosaurs we were? Ele tá perguntando o seguinte. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que ele está dizendo. Vamos adaptar esse trecho todo, tá? Escreve aí a adaptação do trecho todo. Você se lembra? Do you remember how into? Nós falamos ontem sobre essa expressão. Nós falamos que tem a ver com você estar imerso dentro de um assunto, dentro de uma determinada situação. Quando você está imerso em algo, você pode usar into. Nós usamos aqui alguns exemplos ontem falando de into. Esses daqui, ó. Not because I'm into S&M. I'm not into anything weird. just normal sex. É importante entender que quando você fala I'm into something, eu estou imerso em algo, ok? Nesse caso, preste atenção porque aqui a gente vai ter que entender o contexto da cena, tá? Quando ele fala aqui, ó, né, vamos traduzir esse God de Deus pra cara, né? Um contexto aqui associativo, como a gente diria no português. Cara, nós éramos muito ruins naquela época. Do you remember? Você se lembra how into dinosaurs we were? Esse how into vamos traduzir para o quão imersos nós estávamos, we were ali no final, e dinossauros, né? Dinosaurs. Nós vamos adaptar esse trecho final para o quão imersos estávamos nos dinossauros, no sentido de estudá-los. É muito importante entender que o Ross, né, o personagem que está falando com o Will, interpretado por Brad Pitt, este aqui mesmo, né, que fez essa cara aqui na hora dessa fala. Ele, na série, para quem não sabe, né, ele trabalha com paleontologia, que é a ciência que estuda ossos de dinossauros. Então, ele, desde aquela época, já mexia com isso. Então, o Will aqui, né, ele desdenha isso que eles faziam, né? Cara, nós éramos muito ruins naquela época. Você se lembra como a gente era imerso, né? Como a gente era fissurado. É isso mesmo, é fissurado. Né? Imerso no sentido de nós éramos fissurados nos dinossauros. É deste modo que eu traduziria essa frase, tá? Cara, você se lembra o quão imerso, o quão fissurado a gente era com os dinossauros, né? É isso que ele tá dizendo. Vamos reouvir então esse trecho e seguir adiante. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? O Ross faz aquela cara do tipo, cara, eu ainda tô nessa dos dinossauros, né? Tanto que ele nem responde essa pergunta. Yeah. Aquele sim, né? Bem sem graça, com vergonha. So what do you do now? So, what do you do now? Olha só, gente, isso aqui é puro inglês da vida real, tá? So, what do you do now? Pra quem não sabe, what do you do, que é o jeito que a gente aprende na escola, né? Tudo quadradinho. What do you do significa ao pé da letra o que você faz. Obviamente que tem a ver com profissão, ocupação.
Qual que é o emprego dele? O que que ele faz da vida? Então, so, então. What do you do now? O que você faz agora? Grava aí, ó. A pronúncia dessa frase, você vai pronunciar desse jeito aqui, ó. Vai ficar muito mais fácil com essa transcrição aportuguesada aqui, ó. What do you do now? What do you do now? What do you do now? Quem aí gosta de aprender inglês com transcrições aportuguesadas? What do you do now? Desse jeito aqui, ó, escrevendo exatamente o jeito que se pronuncia. Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, vocês sabem, né? Isso aqui é uma coisa que a gente usa em muitos vídeos, em muitas aulas nós já utilizamos esse formato de transcrições aportuguesadas. Tem muita gente que me pergunta, Murilo, por que você não faz isso com todas as falas de todos os personagens? Porque, gente, vocês realmente percebem, né, que se a gente for fazer essa transcrição para exatamente todas essas frases aqui, a aula vai ficar muito mais demorada, muito mais extensa. E o foco aqui é realmente entendermos a pronúncia através do listening. Se você quer melhorar o seu listening, foge das transcrições aportuguesadas, tá? Eu sei que tem um monte de aula minha aqui ensinando inglês com transcrições dessa forma, mas eu quero falar para você nesse exato momento, tá? Se você quer evoluir o seu listening, você precisa levar os seus ouvidos ao desconforto. Então você precisa ouvir uma pergunta como essa, do jeito que ele falou, what do you do now? Ouvir várias vezes, repetir várias vezes essa frase aqui, e você repetir. Como eu falei aqui no início dessa aula, não existe caminho mais eficiente do que você repetir. Entender o inglês da vida real, o modo associativo, traduzir, entender o sentido, mas principalmente entender pronúncia. Muitas vezes não entendemos o que eles estão dizendo na cena, sabe por quê? Porque você está acostumado só com a leitura. Você está acostumado a só ler, a só ver texto e não a ouvir. Por isso que é muito mais fácil entender uma cena com legenda em inglês do que sem legendas. Por quê? Você vai perceber que se você teve dificuldade numa cena sem legendas, entenda, a dificuldade é um sensor que está mostrando nitidamente para você que o seu ouvido ainda não está habituado suficientemente com essas palavras. Não quer dizer que você é ruim no listening, que você não nasceu para o inglês. Não tem nada disso. Toda dificuldade ela é fruto de uma ausência de costume. Se você não tem o hábito de ouvir coisas em inglês, ouvir sem ler, tá? Ouvir só. Se você não tem o hábito de só ouvir sem ler, é difícil realmente você ter um ouvido aguçado. Por isso que eu falo, é importantíssimo também se desafiar assistindo sem legendas. A gente aprende essa frase aqui na escola, what do you do now? Você nunca vai ouvir desse jeito, sinto te dizer, mas jamais você vai ouvir desse jeito, você vai ouvir sempre de modo conectado. What do you do now? What do you do now? E olha, gente, a velocidade que ele falou isso, né? É absurdo isso, ó. Você pode pensar que é rápido, mas não, é uma fala espontânea, natural, a gente se expressa assim também. Yeah. So what do you do now? So what do you do now? Então, o que você faz agora? É isso que ele tá dizendo. Seguindo adiante, people. Bom, ele pensou em dizer que ele é paleontologist. Paleontólogo. A pessoa que trabalha com paleontologia. Né? Que nem eu falei aqui, estuda ossos de dinossauros. Mas ele não diz. Pelo contrário, ele muda de assunto drasticamente e faz uma pergunta. So how long are you in town? Preste muita atenção. Mais uma frase que você não deve traduzir nada ao pé da letra. Primeiramente, aqui a palavra long não tem nada a ver com longo, distância. Não é isso, tá? How long, escreve aí no seu caderno, how long significa quanto tempo. É isso mesmo, você não usa a palavra time aqui. How long significa quanto tempo. Então, quando ele pergunta, so how long? Então, quanto tempo are you? Você está... Are está vindo na frente por ser uma pergunta no verbo to be. Se eu estivesse afirmando, seria you are. Mas eu estou perguntando, are you? A gente inverte, certo? In town significa na cidade. So, how long are you in town? Então, há quanto tempo você está na cidade? Enfim, o eu ali, né? O Brad Pitt fez uma cara um pouco estranha, tipo assim, ele meio fugiu do assunto. Vamos reescutar. So how long are you in town?
E aí a Rachel chegou. Vamos agora para a continuação dessa aula, agora com a personagem Rachel na cena. Bom, eu gostaria que você que está aqui me assistindo nesse exato momento, né? Agora que nós chegamos aqui quase na metade dessa cena, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo. Você que ainda não deixou o seu like, que você comentasse o que você tem achado dessa aula com Friends. Gente, são muitos detalhes para nós analisarmos, tá? Eu realmente gostaria de ser muito breve em tudo isso aqui, mas são muitos pontos que eu não posso deixar passar. E você precisa entender, não é só sobre assistir e entender a cena toda. É sobre você entender essas palavras a ponto de utilizá-las. Então, realmente, nós vamos parar, pausar várias vezes até o final aqui, pra gente realmente entender absolutamente tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reassistir essa cena até o ponto atual que nós estamos. Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town? Hi. Hey, sweetie. É isso aí. Rachel chegou na cena. E agora vamos continuar a partir daqui, certo? Bom, ela foi cumprimentada. Hey, sweetie. É como se fosse, ei, docinho. Oh, good. Bom, falas ali no meio da frase, né? Cotidiano, hey, docinho. Oh, bem. Oh, good. Vamos lá. Seguindo adiante. Oh, good. There you go. Rachel Green. E ele olha com aquela cara de raiva, né, que ele tinha da Rachel. O motivo pela qual Will odiava a Rachel, segundo o que ele disse, é que ela era horrible com ele. Nós falamos aqui sobre o termo horrible. Quem aí lembra o que significa horrible? Horrible não significa necessariamente apenas horrível, mas também significa algo no sentido de ser cruel, ser ruim com a pessoa, ser má com a pessoa. O que leva a entender que ela era muito ruim, muito cruel com ele. Olha só esse exemplo com horrible. God, I'm just a horrible person. Why? Because I'm married. That's right, I'm a married woman. And I came to a TV star's apartment to have an affair. Ugh. That's ridiculous. I'm not a star. Just a regular famous actor. Yeah, and I'm a horrible person. Como vocês viram, ela concluiu a cena ali dizendo I'm a horrible person. Nós enfatizamos aqui sempre. Você tá dizendo eu sou uma pessoa horrível, uma pessoa ruim, uma pessoa cruel. A qualidade, né, que nesse caso aqui é digamos um defeito, vai vir primeiro. Qualquer tipo de característica, seja boa, seja ruim. Você tá dizendo pessoa boa, a palavra boa vem primeiro. Pessoa ruim, a palavra ruim vem primeiro. É um padrão do inglês, tá? Então, o Will cita aqui, Rachel Green, né? E ele olha com aquele olhar de ódio dele, olha só. Oh, good. There you go. Rachel Green. Ele realmente ainda carrega mágoas, né? E aí ela chega, começa a conversar. Bom, aqui o Will ainda continua conversando com Ross, antes da Rachel entrar aí nas suas falas. Olha só. Oh, that's right. Are you gonna be okay? E aí o Ross percebeu que tinha aí um conflito mal resolvido entre o Will e a Rachel. E ele fala, oh, that's right. Esse that's right, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar, está certo, tá? Isso é certo, that is right. Gente, aqui você vai ter que fazer uma adaptação, não tem outro caminho. Você vai ter que traduzir isso aqui de modo associativo. O que ele está dizendo nesse momento? É como se fosse assim, ei, ai, é verdade.
né? Tipo assim, se lembrando que tinha um conflito ali entre os dois, né? O Will e a Rachel. Então, that's right. Como é que você pode traduzir? Comente aí no chat ao vivo. A principal pergunta aqui é o que está na segunda linha. Are, mais uma vez, esse modo gaguejado do inglês da vida real, né? Are you gonna be okay? É uma pergunta que está certo, gramaticalmente falando. Começamos com are, verbo to be, envolvemos gonna, que é uma abreviação de going to, indicando futuro. O que ele está perguntando aqui? Are you gonna be okay? Você vai ficar bem? Você vai ficar legal? Com o quê? Ficar legal com o fato dela estar ali. Então significa que o Ross lembrava das coisas que a Rachel fazia para o Will. Provavelmente seja bullying, né? Vamos reescutar então esse momento da cena. Hey, sweetie. Oh, good. There you go. Rachel and Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Você vai ficar bem? E aí ele fala. Oh, I'll be fine. I'll be fine. Sim, eu vou ficar bem. Né? Percebam que aqui, nesse instante, olha só. Be okay? Ele usa uma contração de I will. I'll be. I'll be significa eu serei ou eu estarei. Nesse caso, eu ficarei, né? Eu estarei bem. I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. Relax. I'll be fine. E aí, esse just seria só... Pode ser traduzido para só, apenas, somente. É como se ele fosse dizer, tem 3 pontinhos ali, por quê? Porque ele não conclui a frase, ele só começa, ele tá gaguejando. Como eu falei pra vocês, faz parte do inglês da vida real, né? Just, é como se fosse é só que, é aquele tipo de gaguejada que a gente dá no início de uma frase, quando a gente tá expressando alguma coisa, né? Envolvendo sentimento. Nesse caso, ele envolveu a emoção do ódio ali, né? A raiva. Just, God, I hate it, Ross. E aí ele diz isso aqui, ó. Eu vou executar de novo essa frase. Preste muita atenção. Fine. Just, God, I hate it, Ross. I hate her. God, I hate her. Ross, I hate her. Preste muita atenção. Quando ele fala I hate, eu odeio. Her, ela. Na cena que nós analisamos aqui na aula de ontem, o início dessa cena, ele não fala que a odeia, ele fala que odiava no passado. Mas, quando ele viu ela aqui nessa cena, ele diz essa frase agora no presente. E, mais uma vez, ele usa God no início da frase, né? Gente, isso aqui é muito comum, tá? Não quero que você entenda que isso aqui é uma blasfêmia, tá usando o nome de Deus em vão. Não é isso, tá? God, dentro da língua inglesa, é utilizado várias vezes como uma expressão comum do dia a dia, ok? Então, não se ofendam, tá? Por ter God aqui várias vezes, tá? Mas a gente usa muito isso dentro do inglês. É muito comum a expressão, por exemplo, oh my God, no sentido de expressão. Muito comum no sentido de surpresa. Oh my God. Nesse caso aqui, God, I hate her, Ross. I hate her. Né? Cara, eu odeio, né? E eu falei Ross, né? Mas na verdade é Ross. Não se esqueçam do som do R, tá? Ross. God, I hate her, Ross. I hate her. Eu acho muito interessante porque na segunda vez que ele pronunciou, a primeira ele fala I hate her, Ross. E depois, I hate her, na segunda vez ele fala I hate her. I hate her. Ele tá falando sussurrando, I hate her, né? E aí, até maltratando as plantinhas ali na parede, né? Just, God, I hate her, Ross. I hate her. I hate her. Olha aí. I hate her. 3 sílabas apenas. I hate her. I hate her. I hate her. I hate her. Eu odeio ela. Ou eu a odeio, pra ficar corrigido na língua portuguesa. Então o que ele tá dizendo aqui? É como se fosse, cara, eu odeio ela, Ross. Eu a odeio. O Ross segurando a planta na parede. Will, high school was a long time ago. Well, high school was a long time ago. Vocês se lembram que eu falei que quando envolvemos long,
Não tem a ver com longo, tá? Aqui tem a ver com tempo também. E tem a ver com muito tempo. Long time ago significa há muito tempo atrás. Quando ele diz will, aqui não é will de futuro, tá? É will do nome dele. Então, will. High school, ensino médio, nós já falamos sobre esse termo aqui na aula passada. High school was a long time ago. Mais uma vez ele dá uma gaguejada ali no was. Era, ou estava, ou nesse caso foi. A long time ago, há muito tempo atrás. O que ele está dizendo aqui? Will, o colégio, o ensino médio, foi há muito tempo atrás. Look at Will, high school was a long time ago. Próxima frase, preste atenção. Look at her standing there with those yams. Look at her standing there with those yams. Quem dera ele tivesse pronunciado assim, né? Vamos voltar aqui para reouvir a frase dele. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. Look at her. Ele fala look at her. Olha só. Preste muita atenção aqui no jeito que ele pronuncia isso aqui. High school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. Look at her. Look at her. Look at her. Ao invés de falar look at her, look at her. Olhe para ela. Olha ela. É literalmente isso. Olha ela. Look at her. Look at é o verbo olhar. E você usa sempre com at. Então, olhe para... Por exemplo, olhe para a câmera. Look at the camera. Algo do tipo, tá? Então, look at her. Look at her. Olhe para ela. Standing there. Standing there seria tipo assim. Parada ali. Standing there. Nós analisamos esse stand there há muito tempo aqui no canal. Em uma cena do filme A Walk to Remember, que no português a gente conhece como Um Amor para Recordar. Bom, é uma cena romântica muito bacana que o personagem fala pra moça, né? O rapaz fala pra moça ficar em cima da divisa do estado, colocar um pé de um lado, um pé do outro e estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quem já assistiu esse filme, com certeza lembra dessa cena, né? Quem não assistiu, gente, procura aqui no canal Inglês com... Eu sempre esqueço o nome desse filme. Um Amor para Recordar. É isso aí. Eu lembro do A Walk to Remember, né? Que não tem nada a ver com Um Amor para Recordar. Mas digitem aqui depois em inglês com Um Amor para Recordar. Lá nós analisamos o seguinte, que essa expressão stand there é tipo fique ali, permaneça ali. O stand foi um verbo que nos perseguiu nessa última semana em todas as aulas que a gente deu aqui. Stand também é o ato de permanecer. Teve uma cena aqui que nós analisamos dos Guardiões da Galáxia que fala sobre o stand no sentido de ficar de pé. Enfim, nesse caso aqui, standing there, tá indicando que isso aqui tá no contínuo, a ação que tá acontecendo, certo? Então, olha pra ela, standing there, é como se fosse ali parada, você vai ter que adaptar pra ali parada, tá? Não tem como você falar estando ali, ou permanecendo ali, não ia ficar legal. Então você tem que adaptar. É como se fosse standing there, ali, parada. With those yams. Para quem não sabe, yams significa batata doce, no plural, né? Batatas doces. Então, com aquelas, with those yams. Com aquelas batatas doces. Enfim, que era o que ela tinha levado ali, né? Vamos voltar aqui para reescutarmos essa frase novamente. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. Olha pra ela, ali parada com aquelas batatas doces. My two greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Preste atenção. My two greatest enemies, Ross, Rachel Green and complex carbohydrates. Vamos lá, escrevam aí no chat ao vivo, gente, o que ele está dizendo aqui. Para quem não sabe, vamos lá. Aquele termo ali, a terceira palavra dessa cena, greatest,
é abreviado não, é derivado do termo great. Nós falamos que great tem vários sentidos, vários significados, né? Ótimo, maravilhoso, excelente, great. Em alguns contextos, great também significa grande. Nesse caso, é o termo grande, só que elevado ao superlativo. O que é o superlativo? Não é só meus dois grandes inimigos, né? Que é o que ele está dizendo ali. My two, meus dois great enemies. Não é great enemies, é greatest enemies. Então, essa frase inicial, my two greatest enemies, sendo que great foi elevado a greatest, então não é mais grande, é maior. Então, nesse caso, plural, né? Meus dois maiores inimigos, Ross. Ele está dizendo, meus dois maiores inimigos, Ross. E aí ele cita o primeiro, Rachel Green, que é justamente ela. E depois, and complex carbohydrates. E o que, gente? Complexo de... Escrevam aí no chat ao vivo. Bom, eu gostaria que vocês comentassem aqui, vocês que estão aqui me acompanhando até agora, né? Já passamos aqui de mais de 1 hora de aula. E eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam até aqui desta aula com Friends. Nós pretendemos trazer muito mais cenas de conversações do dia a dia, né? Nós temos ouvido muitas sugestões de cenas, de séries nesse quesito, analisando vocabulário, frases do dia a dia, frases do cotidiano, e nós vamos trazer mais cenas de séries dessa forma. Eu gostaria que vocês comentassem aqui, que vocês interagissem, né? Dissessem aí o que vocês acharam destas cenas que nós trouxemos. Se vocês acharam muito mais difícil do que geralmente as cenas que a gente analisa aqui. Geralmente as cenas que nós trazemos aqui possuem 30, 20 segundos apenas, né? Essas cenas aqui possuem mais de 2 minutos e tem um vasto vocabulário, né? Mas eu gostaria que vocês comentassem. Bom, como é que a gente vai adaptar então essa frase? Meus dois maiores inimigos, Ross, a Rachel Green e... Vamos traduzir aqui para carboidratos complexos. Ok? Lembrando que complex é um adjetivo aqui, tá? Carboidratos complexos. Você pode traduzir dessa forma. Ok, gente? Seguindo adiante, então, vamos tirar o great aqui da tela. Oh my God, Monica. Vamos lá. Vou executar de novo aqui esse trecho, hein? Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? Oh my God, Monica, who is that? O que ela diz? Ó, aqui, ó, a expressão que eu acabei de falar, né? Oh my God, oh meu Deus, Monica, who is that? Quem é aquele? Ou quem é esse? Who is that? Por que ela usa that? That é um demonstrativo que nós utilizamos para quando a pessoa não está perto da gente. Se fosse quem é este, está aqui perto, você poderia falar who is this? Agora, quando você usa that, você até pode traduzir para quem é esse, mas a palavra that, ela indica algo que está distante, ok? Então, who is that? Quem é aquele? Who is that? Oh, my God, Monica, who is that? Oh, meu Deus, Monica, quem é aquele? Oh my God, Monica, who is that? Essa foi, né, uma das primeiras falas da Rachel aqui nessa cena. That's Will from high school. That's Will from high school. Ela tá dizendo o quê? That's Will from high school. Aquele é o Will, ou pode ser esse é o Will, né, sempre na distância ali, né? That's Will. Aquele é o Will from high school. Do colégio, do ensino médio. Por que a gente usa from? Sempre que você quer dizer que alguém é de algum lugar, pertence a algum lugar, faz parte de algum lugar, você usa from, tá? O from você não usa só para falar que você é do Brasil, I'm from Brazil. Não, você usa para falar da sua cidade, do seu estado, da onde você pertence. Você usa até para falar da onde você tá vindo. Eu tô vindo, sei lá, da onde você quiser. Por exemplo, I'm coming from
my dad's house. Eu tô vindo da casa do meu pai. From my dad's house. Por que eu falo from? Que indica um ponto de partida, um ponto de origem. Esse é o sentido da preposição from. É desse modo que você tem que entender como que essa preposição funciona. Você não deve aprender preposição fazendo igualzinho, escrevendo from significa de, do, da, em. Não, não é assim que você aprende preposição. Você aprende pelo sentido, tá? Então, that's Will from high school. Aquele é o Will, do colégio. E ela dá essa olhada com essa expressão. Pasmem! Ela não lembra dele. O Will odiava. Descobrimos que ele ainda odeia ela, mas ela não se lembra absolutamente nada dele. Oh, I do not remember him. Oh, I do not remember him. Oh, eu não lembro dele. I do not poderia aqui ser abreviado para I don't, sendo dito I don't remember him. Eu não lembro dele. I do not remember him. Wow, really got that sexy smoldering thing going on. Vamos lá, gente. Ele estava encarando ela e possivelmente ela possa até ter interpretado errado esse olhar dele, né? O olhar dele transmitia raiva, ódio, mas não foi isso que a Rachel estava ali sacando no momento. Olha só. Primeiramente, entenda uma coisa. Essa palavra aqui, ó, se escreve wow no inglês, mas geralmente eles falam wow, tá? Olha só. Wow. Wow. He's really got that sexy, smoldering thing going on. Really got that sexy smoldering thing going on. Preste muita atenção aqui, gente, ó. Quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui, nós temos isso aqui, ó. He's really got that sexy. Esse his, no começo, é semelhante a uma das cenas que nós analisamos aqui recentemente. Esse his não é he is, é uma abreviação de he has. Então, ó, preste muita atenção. Você precisa entender que ali dentro tem um he has really got. Ele realmente tem. He's really got that sexy. Bom, sexy realmente você vai traduzir para sexy, tá? Smoldering. O que significa smoldering? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo a palavra smoldering, eu só me lembro disso aqui, ó. Oh, like raging fire, so I like smoldering fire. Naquela cena ali, quando o Hulk fala com o Thor, smoldering, ele tá dizendo o seguinte, smoldering se refere a uma chama em brasa, ok? Uma chama leve, né? O que ela tá dizendo aqui é o seguinte, ó. Preste muita atenção. He's really got. Como é que vocês vão traduzir isso aqui? Escrevam aí, vamos lá. Help me, people. Escrevam aí nos comentários como que vocês traduziriam essa frase. He's really got that sexy, smoldering thing going on. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui do final da frase é que going on é algo que tá rolando, tá? Então, quando ela fala aqui, ó, he's really got that sexy. E aí? Ele realmente tem aquele, né? É o que ela tá dizendo. Ele realmente tem aquele, aí tem duas características aqui. Smoldering, uma chama ali que tá, né? Enfim, algo, vamos levar aqui pro lado realmente excitante, né? Algo que realmente aqueceu ali no momento. Então, ó, preste atenção. Ele realmente tem aquela coisa, tem a palavra coisa aqui, tá? Na linha de baixo, thing. Então, ele realmente tem aquela coisa quente, vamos traduzir esse smoldering para quente, tá? O quente do carvão ali, né? Em brasa, aquele negócio leve, né? Enfim. He's really got that sexy smoldering. Você vai traduzir para ele realmente tem aquela coisa quente, sexy, rolando. Bom, como que você pode adaptar tudo isso? Bom, ele é realmente sexy.
né? Você pode traduzir esse smoldering para algo do tipo, eu não sei, você pode falar algo latente, algo que arde sem chama, né? Smoldering é o que arde sem chama, é o significado da palavra, tá? Algo fumegante, né? Enfim, é importante você adaptar isso para algum jeito que passe que a pessoa realmente é atrativa sexualmente. É isso que ela está dizendo. Aqui, quando ela diz aquele going on, é alguma coisa que tá rolando. Então, quando fala tá rolando no português, é diferente do jeito que a gente expressa no inglês, né? Então é como se ela estivesse dizendo assim, ó. Ah, ele realmente tem aquela coisa latente, sexy, né? Que tá rolando. Olha só que interessante. Vou voltar aqui pra gente reescutar essa frase. Oh, I do not remember him. Wow, really got that sexy smoldering thing going on. E aí ele tá olhando, tá encarando. Oh my God, he's... Oh my God. Oh meu Deus, ele está... Agora ele está... Oh my God, Look at the way he's just staring at me. Look at the way he's just staring at me. Voltando. Oh my God, look at the way he's just staring at me. Oh my God. Oh meu Deus, ele está... Look at the way significa olhe para o jeito, olhe para a maneira. Como eu falei, look at significa olhe para, nesse caso, the way, a maneira, o jeito, a forma. Look at the way, olhe para o jeito. He is just staring at me. O que ele está dizendo? O que ela está dizendo aqui? Olha só o jeito que ele acabou de me encarar. Ou no sentido de encarando, porque ele está encarando, né? Temos um just ali. Gente, preste muita atenção, porque o just no inglês, ele não carrega apenas o sentido de apenas, somente, só. Nós já falamos isso aqui também. O just, ele carrega também um sentido de algo que acabou de acontecer ou ainda está acontecendo. Então, quando ela fala he is just staring at me, ela tá dizendo, ele tá me encarando. Então, esse verbo aí, ó, que você tá vendo na linha de baixo, grifado, é o ato de olhar fixamente. É o verbo encarar, staring. Então, oh my God, oh meu Deus, ele está... E aí depois, look at the way he's just staring at me. Olha só o jeito que ele está me encarando. Look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. E aí, ela diz o seguinte. Preste atenção, people. I think he's trying to mouth something to me. But I can't make it out. Quando ela diz I think, eu acho. He's trying, que ele está tentando. To mouth. Para quem não sabe, mouth significa boca. Só que também é um verbo. Quem aí sabia que mouth é um verbo? Aqui foi usado como um verbo. Ele está fazendo algum sinal com a boca. É um verbo que não dá nem para você traduzir para o português. Porque boca não é verbo no português, né? Você não fala bocando, eu boco, tu bocas. Não, não é. No inglês é. Quando ela fala que I think, eu acho, he's trying, que ele está tentando, to mouth, é no sentido de ele tá fazendo algum gesto com a boca, ele tá querendo me dizer alguma coisa. E aí, something, alguma coisa, to me. Então, ó, grava isso aí. To mouth something significa fazer algo com a boca transmitindo uma mensagem. É desse modo que eu traduziria. Fazer um sinal com a boca tentando dizer alguma coisa. Então, você pode traduzir a primeira linha para eu acho que ele tá tentando me dizer... né, fazer uma mímica, né, me dizer alguma coisa com a boca, sem fazer som, tá? Não é o verbo falar, não é sussurrar, tá? É um verbo diferente realmente, tá? Se você quisesse falar sussurrar, não seria mouth, seria whisper, ok? Então aqui, acho que ele tá tentando dizer alguma coisa pra mim, no sentido de
Só fazendo sinal com a boca. Esse é o verbo to mouth. E aí, preste atenção neste phrasal verb. Make out. Bom, você já deve ter visto make no sentido de criar. Você já deve ter visto make no sentido de maquiagem, make-up. Só que aqui é make out. Gente, isso aqui é um phrasal verb, tá? Fiz questão de deixar grifado porque phrasal verb a gente não pode focar na tradução literal. Porque make é fazer, criar e out é pra fora, né? Fazer pra fora. Eu não consigo fazer pra fora? Obviamente que não, né? Ela tá dizendo o seguinte, but I can't, mas eu não consigo. Esse make it out, esse it se refere ao que ele tá fazendo, tá? O que tá no meio do phrasal verb. Agora, make out se refere a decifrar. Então, eu acho que ele está tentando me dizer alguma coisa pra mim, mas eu não consigo decifrar. Eu não consigo compreender. É isso. Eu não consigo decifrar. Este é o make out. Vou voltar aqui alguns segundos pra gente reouvir esse trecho de novo. Olha só. Thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Bom, pra quem não entendeu aí o que ele tava sussurrando, quem aí chuta o que ele estava dizendo com os lábios? To me, but I can't make it out. Cara, a atuação dele é incrível demais. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Ele disse 3 palavras. I hate you. Eu odeio você. Obviamente que ela não entendeu, né? Ela fez uma cara de... não entendi, né? Enfim, deixa pra lá. E aí, o jantar fica pronto, né? Okay, dinner's ready. Ok, dinner's ready. Ok, o jantar está pronto. Dinner's ready. Vamos aí, então, para as últimas frases dessa cena. Teremos aqui a conversa agora, né? A terceira parte dessa aula é a conversa do Will, Brad Pitt com Rachel Green. Vamos lá. Okay, dinner's ready. Ok, o jantar tá pronto. Hi. Hi. Oi. Will, right? Will. Certo? É como se fosse Will, não é? Right. Right, hi. Certo. Right, com uma confirmação, né? I'm Rachel Green. Hi, I'm Rachel Green. Oi, eu sou a Rachel Green. E aí ele diz... Oh, I remember you. Oh, I remember you. Oh, eu me lembro de você. Por quê? Porque quem apanha nunca esquece, né? Really? Aren't you sweet? Sério? Really? Aren't you sweet? Esse aren't you sweet, preste muita atenção, por quê? Isso aqui é puramente informal, tá? É uma frase que está na forma negativa, é a primeira coisa que a gente percebe por causa do aren't, né? Não está, não é, aren't. E ali no final nós não temos um ponto de interrogação. A frase está numa estrutura de pergunta, mas ela está exclamando. É como se fosse assim, você não é tão doce. É como se ela estivesse fazendo uma pergunta com estrutura de pergunta, porque isso aqui é uma pergunta. Aren't you sweet? Você não é doce? Doce no sentido de carinhoso, né? Doce no sentido de, ai, que amor. Oh, você pode traduzir sweet para doce, encantador, amável, né? Tudo isso, né? Cativante. Enfim. Really? Aren't you sweet? Sério? Ah, você não é tão doce? Enfim, ficou ali na dúvida, né? É uma pergunta, é uma afirmação, é uma exclamação. Retornando. Will, right? Right. Right, hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet? Vamos lá. I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. É isto aí, people. Mais uma frase grande para nós adaptarmos.
Vamos lá. Você que tá aqui me assistindo até agora, ó, 1h30 de aula, merece um like aqui embaixo. Nós vamos analisar agora, nesse exato momento, as últimas frases desta cena. Fique aqui comigo até o final, tá? Please, let's go until the end. Vamos até o final. Quando ela fala I gotta tell you. Quando ela fala I gotta tell you, significa eu tenho que te dizer. I gotta, nós já falamos aqui do uso do gotta, e ele significa tenho. I gotta tell you. E depois ela diz esse termo aqui, ó, que é o though. Though, sozinho significa embora. É um termo de conexão, né? Embora, entretanto, ainda que, contudo, todavia, esses termos de conexão, né? Ai, então ela tá dizendo o seguinte, ó, preste atenção. Eu tenho que te dizer, entretanto, contudo, algo do tipo, né? I am having the hardest time placing you. Gente, preste muita atenção, porque essa frase não é possível traduzir ao pé da letra, tá? É possível você entender o sentido que essa expressão carrega. Quando ela fala ali, I am having, não é eu estou tendo. E the hardest time, uma frase também no superlativo, né? O tempo mais rígido. Não é isso. Placing, colocando você, localizando você. Não. I am having the hardest time placing you. Ela está querendo dizer o seguinte, ela tem dificuldade em lembrar dele. É tipo assim, eu tô com uma dificuldade de lembrar de onde eu te conheço. I am having the hardest time placing you. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo o seguinte, ó. Inclusive, vamos traduzir esse though para inclusive ali no meio, né? Eu tenho que te dizer, inclusive, eu estou, custando aqui para me lembrar de você. Eu tô fazendo o possível para me lembrar de você, mas ela não lembra. I'm placing you. Vamos ouvir aqui a expressão novamente. Aren't you sweet? I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Eu realmente tô com muita dificuldade de lembrar de você, de onde eu te conheço. Oh, hang on. I think I remember you. Vamos lá. Temos aqui uma expressão bem legal que é o hang on. Quem aí já viu essa expressão, hang on? Ele significa simplesmente espere, hang on. É como se fosse wait, tá? Espera, wait, ou hang on. Oh, hang on, espera, né? Não fala da onde eu te lembro. E aí ela diz, I think I remember you. Eu acho que eu me lembro de você. I think I remember you. E aí, olha só. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? Ela faz essa pergunta aqui que vocês percebem que ela até muda o tom de voz pra fazer, porque é uma pergunta falando da intimidade, né? Ela faz a seguinte pergunta. Did we fool around at Lance Davis graduation party? Quem aí sabe o que significa fool around? Comenta aí no chat ao vivo, gente. Fool around. Bom, tem vários sentidos, tá? Fool around, nesse caso, está se referindo ao ato de ter um lance entre eles, né? É como se fosse assim, nós ficamos, né? Nós fizemos uma bagunça, algo do tipo, né? Gente, entendam que fool around é um phrasal verb, tá? Nós sempre falamos que phrasal verbs é quando a gente junta, né? Um verbo com um advérbio, uma preposição, e a gente realmente... É como se a gente reinventasse uma nova palavra, tá? Mas o primeiro sentido que fool around tem é o sentido de brincar. Brincar de fazer bagunça, tá? Então, se você quisesse falar que as crianças estão brincando, estão fazendo bagunça, né? The children are fooling around. Elas estão brincando, estão fazendo bagunça, estão sendo crianças. Mas esse é o primeiro contexto, tá? Não é o contexto que ela está dizendo, claro, né? Não é o ato de brincar.
Só se for um outro tipo de brincadeira. Mas aqui o que ela está dizendo é o seguinte, é o fool around no sentido de se pegar, no sentido de ficar. Então quando ela fala did we fool around, nós ficamos, nós demos uns pegas, algo do tipo. E a pergunta, ela começa com did, isso indica que ela está sendo feita no passado, certo? Então, nós ficamos na festa de formatura de Lance Davis. Olha aí, mais uma vez, Lance Davis Graduation Party, que foi citado também lá no início da cena, né? Então, vocês percebem aqui, gente, o tom de voz dela? Olha como que muda. Ó, primeiro ela não lembrava. Ela diz aqui que estava tendo uma dificuldade para lembrar quem era ele, né? Da onde que ela conhecia ele. Hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Oh, pera. Eu acho que eu me lembro de você. Did we fool around? Percebem? Ela fala, did we... did we... Ela muda totalmente o tom de voz dela aqui, né? Did we fool around? At Lance Davis's graduation party. E ela faz uma cara do tipo assim, será que foi isso, né? Davis's graduation party. E aí, bom, eu acho muito legal porque na resposta dele, ele não confirma. Ele não confirma, ele também não fala que não. Ele deixa ali no ar a última frase desta aula de hoje, que é... You are unbelievable. Você é inacreditável. Unbelievable. E olha só a expressão dele no final, gente. Thank you. Ela diz, thank you, obrigada. Olha só a cara dele, né? Eu acredito que ele estivesse pensando aqui, né? Não acredito que ela não se lembra do que ela fez comigo. Enfim, ela não se lembrou de ser horrible com ele. Bom, gente, é isso aí, ó. 2 minutos e 38 segundos de cena. 2 minutos e 26, corrigindo. 2 minutos e 26 segundos de cena. Finalizamos agora a análise completa dessa cena. Eu vou executar aqui agora, pela última vez, aquela recapitulação de todos os textos, todas as frases que nós analisamos aqui, certo? Eu vou executar essa cena agora, nós vamos assistir ela aqui juntos agora, com legendas em inglês, ok? É a última vez que você vai ver essa cena com legendas em inglês. E aí depois nós vamos assistir sem legendas para conferir aí se você consegue entender absolutamente tudo o que eles estão dizendo. Bora lá! Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. Yeah. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town? Hi. Hey, sweetie. Oh, good. There you go. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. It's just, God, I hate her, Ross. I hate her. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My 2 greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow, really got that sexy smoldering thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Okay, dinner's ready. Hi, Will, right? Right. Right, hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet?
gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? You were unbelievable. Thank you. É isso aí, people. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Gostaria que você comentasse aqui no chat ao vivo o que você achou dessa análise, dessa aula de hoje. Nós vamos assistir agora essa cena sem legenda alguma. E gostaria que você comentasse aí de 0 a 10. O quanto que você consegue entender dessa cena aqui. Bora lá? Sem legendas. Let's go! Will! Ross! Hey, you came! Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Yeah, it's not. But I'm rich and thin. Oh. Man, I don't think I've seen you since Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. God, we were lame back then. You remember how into dinosaurs we were? Yeah. So what do you do now? So how long are you in town? Hi. Hey, sweetie. Oh, good. There you go. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. It's just, God, I hate her, Ross. I hate her. Will, high school was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My two greatest enemies, Ross. Rachel Green and complex carbohydrates. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow, he's really got that sexy smoldering thing going on. Oh my God, look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Okay, dinner's ready. Hi, Will, right? Right. Right, hi, I'm Rachel Green. Oh, I remember you. Really? Aren't you sweet? I gotta tell you though, I'm having the hardest time placing you. Oh, hang on. I think I remember you. Did we fool around at Lance Davis's graduation party? You were unbelievable. Thank you. É isso aí, people! Eu quero agradecer todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Realmente foi uma aula um pouco mais longa. Nós analisamos aqui vários detalhes relacionados puramente ao inglês da vida real. Se você gostou dessa aula, se você quer mais cenas aqui que nós analisássemos, né? Cenas com vocabulário do cotidiano, expressões do dia a dia, comente aqui, mande a sua sugestão para mim lá no Instagram, teacher.murilo. Olha, essas cenas que nós trouxemos aqui foram sugestões dos alunos, tá? Tudo que a gente traz aqui é sempre com sugestões que vocês me mandam lá no Instagram, então mande sua sugestão lá pra mim. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, teacher.murilo, lá tem dicas de inglês todos os dias. E agora eu quero falar pra você que está aqui me assistindo, é o seguinte: as inscrições para a Jornada do Zero à Fluência, o meu curso completo, que ensina o inglês da vida real do mais básico ao mais avançado, está com as inscrições abertas. E nós abrimos uma opção especial no começo do ano de parcelamento no boleto ou no Pix. Está rolando uma promoção especial por tempo limitado, apenas para quem está aqui me acompanhando nessas aulas do inglês da vida real. Então, eu quero aqui te convidar a você conhecer a Jornada do Zero à Fluência. Vem aqui no link da descrição, clique no link teachermurilo.com/do Zero à Fluência
e vem estudar comigo. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu anseio, aprender inglês no ano de 2023, destravar, melhorar o seu listening, melhorar a sua fala, não só aprender regra, aprender gramática, aquela coisa chata, mas você realmente imergir no inglês na vida real, você precisa ressignificar a partir de hoje o seu modo de estudar inglês. Ó, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá.